Amém, Shalom, abre seus portais, está entrando quem? O Rei da Glória, o Deus forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Eu sou Emansara em Cristo Jesus, do Ministério Sendo Ferida. Se você não for no canal, ative o sininho, se inscreva, Deus fala que compartilhe para que outras pessoas também saibam do poder desse ministério que Ele é dele. Por Ele e para todas as coisas. É claro que o nosso coordenador, mentor-chefe, chama-se Espírito Santo, Jesus, o Rei da Glória. Querido Espírito Santo e toda a equipe eclesiástica aqui presente, vamos para mais estudo dessa igreja de Sardes, que meu amado, minha amada, possa entender e compreender ainda mais os princípios do poder de Yeshua, ou seja, Jesus, o Rei da Glória. Então, olha só, está aqui em Apocalipse, no capítulo 3, ele dizia assim, ó, ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, assim declara, aquele que tem 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas. Quais são os 7 Espíritos? Isaías 11:2. Anote aí. Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito de temor do Senhor. São chaves, são emanações de Deus, tá bom? E conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato está morto. O que Jesus está falando aqui? Que não encontrou o quê? Não encontrou integridade. Olha aqui mais para frente. Se alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tem encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Então Jesus, ele encontrou algum probleminha aqui nessa igreja. E será que o de hoje não está acontecendo com a igreja de hoje? Igreja, não estou falando de templo, aquele CNPJ, aquela comunidade, aquela egrégora. Eu estou falando de igreja bio, que é vida, que é eu e você, certo? Então, a integridade, né? Ela não teve mais a plenitude de Deus. O que é a pessoa íntegra? Uma pessoa justa, reta, honesta, fala a verdade. Suas obras são aprovadas por Deus, tá? Que mais? Ela é íntima do Espírito Santo. Ela vive com as características de Yeshua, certo? E qual é a correção de Sardes? Obedecer, anote, arrepender e estar vigilante. Então, Jesus estava correndo essa igreja, Apocalipse 3:3, para que ele não viesse como ladrão. O ladrão não entra numa janela, arromba a porta. O ladrão simboliza no templo lá de Jesus Cristo, que tinha o templo, né, dos sacerdotes. Eles tinham que as lamparinas 24 horas antenadas, ligadas, não podia se apagar. Então, 12 horas tinha soldados que cuidavam pela manhã e as outras 12 horas para a noite, madrugada. Elas tinham que estar acesas 24 horas. E quando mudava esse plantão, esses soldados vinham para atender os outros. Só que os sacerdotes e os levitas que cuidavam de ser, porque recebiam os dízimos dos dízimos, ou seja, cuidavam do templo do Senhor, eles faziam rondas nas madrugadas para que aqueles soldados estivessem dormindo, seriam envergonhados, eles tinham a roupa toda. Por isso que essa igreja de Sardes fala que eu darei vestes brancas de honraria. Então, aquele que não encontrar vigilante vai estar nu diante do Senhor. Nu no sentido assim, passar vergonha com essas obras que foram negligenciadas, que sua intenção era maligna, de usurpar, de tirar de você, certo? Então, contudo, tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram. Então, uma das restrições dessa correção é obedecer. E algumas não se contaminaram. Estão com as vestes mais alvas do que a neve, tá? E a igreja de Sardes tem um peculiar, queridos. E importante, um alerta para mim e para você, tá? O que é o alerta? Não tem o semáforo, a luzinha alerta ou laranja? Atenção, tem algo que você quer chamar, que é fortalece porque estás prestes a morrer. A sua moral, ou seja, a moral dessa igreja de Sardes estava, ó, ela podia falar o que é, argumentar o que quiser. A sua moral tinha, ó, caído, decaído. Por quê? Porque não fala mais a verdade, oculta a verdade ou fala meias verdades, tá? Perdeu a sua vontade e a plenitude dele.
perdeu a dedicação, o zelo, certo? Não vive mais de forma completa com pensamentos puros. Lembra Jeremias 29:11? Que eu bem sei os pensamentos que penso em vós do Senhor, pensamentos de paz ou de mal para não fique esperais. É esse. Essa igreja de Sardes estava com os pensamentos ilícitos, coisas erradas. A sua integridade não tinha mais valor. A sua moral, o que falava, estava por água abaixo. Por isso se fortaleça, prestes a morrer, o que está em espírito. Então essa igreja perdeu o espírito, perdeu a maturidade. Hebreus 5:14, tá? E que mais? Qual é a recompensa dessa igreja? Trajado com vestes brancas, mais alvo do que a neve. E também escreveu o seu livro no livro da vida, oh glória a Deus. O que é esse livro da vida? Anote ali, é o portal, é a sua e a minha certidão de nascimento, certo? Ou seja, iluminação. Depois você dá uma olhadinha no Salmo 139, tá? E quais são as regras, quais são os motivos da salvação da vida eterna? Eu coloquei algumas aqui. Crer em Jesus, arrependimento genuíno, ser batizado, tanto no batismo do amor, no batismo de línguas, no batismo das águas. Alguns não vai dar tempo, tá bom? Mas não é por isso que não vai perder salvação. Então, batismo nas águas não perde salvação. Isso ali é testificação para a comunidade de que você ama Jesus. Perseverar, permanecer na fé, produzir frutos espirituais. Então, a igreja de Sardes perdeu a integridade, perdeu a sua moral, porque não produzia mais frutos do amor. Gálatas 5, 22, 23, que você vai ler lá, os 9 frutos do Espírito Santo, tá? Amar a Deus acima de tudo, viver para a volta de Jesus, esperar Jesus como se fosse a qualquer momento, andar no Espírito e não na carne. O que é andar na carne? Gálatas 5, 19, do 19 ao 21 vai falar os motivos da carne, tá? E também Apocalipse 28. Ter características de Jesus, perdoar sempre, exercer tudo com amor e excelência, falar a verdade, saber usar a generosidade com a dosagem do Espírito Santo. Então, que esse de hoje, a igreja de Sardes seja um exemplo de fortificação, porque fortaleça para não morrer. Lembra que ela falou aqui, ó, se alerta, fortalece o que ainda resta, ou seja, você ainda tem um pouco de oxigênio, de fôlego de vida, vai, você é uma águia, você é um general, você consegue, você é ativado do Espírito Santo. E o nome do Senhor sendo glorificado. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do teu filho amado Jesus, eu abençoo meu amado, minha amada, que nós sejamos mais alvos do que a neve todos os dias, nos pensamentos íntegros em Jesus. Não morrendo, Pai, porque senão ele vai vir como ladrão, vai roubar, vai tirar tudo e passar vergonha, ficar nu, com as suas morais caídas, meu Pai. Nos ajuda, querido Espírito Santo, a resplandecer, a desenvolver a unção do Espírito Santo todos os dias, em nome de Jesus. Está feito, está consumado. Que Deus te abençoe e te guarde. Obrigado, Espírito Santo de Deus, os anjos, Senhor Jesus Cristo, que Deus blinde a sua mente e continue projetando, prosseguindo em Cristo Jesus, o Rei da Glória. Pois é por Ele e para Ele são todas as coisas. Um beijo para vocês, na bênção do Senhor, e aquele que começou a obra, ele vai terminar. Beijo, meus amados do Senhor.